Olá, agraciados, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês. Já vou começando a dizer que esse vídeo é para cristão, é para cristãs. Esse vídeo é para quem quer casar segundo a vontade de Deus. Porque a vida cristã é uma vida liderada pelo Espírito Santo. Então, se a tua vida é liderada pelo Espírito Santo, quer dizer que até a pessoa com quem você vai casar tem que ser uma pessoa que o Espírito Santo te dirigiu a ficar com ela. Tem que ser uma pessoa que é da vontade de Deus para a tua vida. Porque a Bíblia diz que Deus disse a Jeremias que antes mesmo de Deus te conceber, eu já te vi, já te estabeleci como profeta das nações. Então a Bíblia está a mostrar que antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós se formar na barriga da nossa mãe, Deus já planejou o nosso futuro. E a pessoa com quem você vai casar também está dentro desse plano. Então esse áudio, essa pregação é para quem quer casar segundo a vontade de Deus. Então acompanha esse vídeo para você entender mais sobre a tua situação sentimental, por que você está solteira, o que Deus tem a te dizer sobre a tua vida sentimental. Vamos abrir 1 de Samuel 1. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufa. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas, para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filho. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filho. Isso acontecia anos após anos. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, mais à frente diz: certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e nunca ele cortará o cabelo. Muita gente, quando fala sobre essa história de Ana e Penina, muita gente se refere só ao tempo, não era tempo da Ana ter filho, por isso que ela demorou muito. Claro, é certo, ela teve o filho dela, ela teve Samuel no tempo certo. Mas tem uma coisa dentro desse tempo. Se você reparar, é o seguinte: Samuel, antes mesmo dele entrar na barriga da Ana, o Senhor já tinha um plano para a vida de Samuel. Então, era necessário que a mulher que poderia gerar Samuel, tivesse um determinado tipo de caráter para não atrapalhar o propósito de Samuel.
é o seguinte. O Senhor só deu filho para Ana quando a Ana fez a oração certa. O Senhor demorou tanto tempo assim para dar esse filho a Ana. Por quê? Porque o Senhor estava à espera, o Senhor estava a transformar o coração de Ana. O Senhor estava a transformar o coração de Ana. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está o coração. Então, para Ana fazer aquela oração, é porque o coração dela mudou. Ela percebeu que o filho, eu posso ter filho, mas esse filho não é para minha glória. Esse filho não é meu, esse filho é para Deus. Por isso que ela fez essa oração. Pai, se você me dá o filho, eu dedicarei esse filho para ti por toda a vida e ele nunca cortará o cabelo. Olha, eu posso te garantir, do jeito que Penina zombava da Ana, se Deus tivesse dado o filho na Ana, naquele tempo aí, antes dela mudar o seu coração, a sua visão de ver o filho, a Ana podia atrapalhar o propósito de Samuel. O propósito de Deus na vida de Samuel, a Ana podia atrapalhar. Por quê? Porque ela ia ter aquele filho, ia usar aquele filho como objeto de esfregar na cara da Penina. Você está pensando o quê? Que você é a única que teve filho. Está aqui meu filho, querida. Está aqui meu filho. Ia esfregar na cara da Penina. Mas o Senhor demorou por quê? Porque o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é que cerrou a madre dele. O Senhor é que não permitiu que ela tivesse filho naquele tempo. Por quê? O Senhor ainda estava a trabalhar o coração da Ana. Estava a trabalhar o coração da Ana, porque o Senhor sabia, se eu lhe dar esse filho antes, ela vai usar esse filho para esfregar na cara da Penina. E não vai fazer, e vai atrapalhar o propósito que eu tenho na vida de Samuel. Ela provavelmente não vai querer entregar o filho dela para se dedicar, porque é o filho que ela tanto quer. Vai mais pegar, não sei, acho que ela tinha, depois de não sei quantos anos o Samuel tinha quando Ana entregou, mas mostrava que Samuel ainda era muito pequeno. Eu que já sofri para ter um filho, vou dedicar mais o filho ao Senhor, para ficar distante de mim. Não faz sentido. Não faz sentido. Então por isso é que o Senhor não permitiu que Ana tivesse filho antes. O Senhor ainda estava a transformar o coração dela. Então, quando o Senhor transformou o coração dela, por isso, quando o Senhor transformou o coração dela, ela fez a oração certa. E o Senhor respondeu. Lembra o que eu disse? A boca fala do que está cheio o coração. Se Ana fez aquela oração é porque a mente dela mudou, o coração dela mudou, a forma dela de pensar mudou. Ela falou, não. Meu filho não vai ser para dar inveja na Penina, para esfregar na cara da Penina, não. O filho não me pertence. O filho que eu vou ter é para a glória do Senhor. É essa oração que Deus, essa oração e esse coração que Deus estava à espera da parte da Ana. O coração que entende que o que Deus lhe dá não é para a glória dela, mas é para a glória de Deus. O que isso tem a ver com relacionamentos? É o seguinte. Deus, você que está me ouvindo, Deus tem um plano para a tua vida. Assim também, Deus tem um plano para a mulher que você quer, para o marido que você quer. Acontece que muitas das vezes Deus não está permitindo que vocês se encontrem. Por quê? Porque Deus está a te preparar. Porque, imagina, vamos supor o seguinte, você é mulher e Deus está a te preparar um casamento com um presidente de um país. Você passa o dia todo a fazer dancinhas no TikTok. Você dorme às 3 horas porque ficas a passar o tempo no TikTok e acorda às 12 horas. Esse é o comportamento de uma mulher que vai casar com um presidente. Fala sério. Imagina você um homem. Deus quer que você case com uma mulher temente a Deus. Mas você vive numa vida assim, uma vida muito distante da palavra de Deus. Achas mesmo que Deus vai te dar aquela mulher agora? Não.
Deus ainda não vai permitir que você se encontre, porque Deus quer preparar o teu coração. Deus quer preparar ainda o teu coração, porque por causa do propósito que Ele tem, tanto para o homem que você vai ter ou para a mulher que você vai ter, como para você. Estás a entender? Então, muitas das vezes esse tempo de espera é o momento que o Senhor está a trabalhar o teu coração, está a mudar a tua forma de pensar. Para quê? Para que quando você tiver o teu marido, você não atrapalhe o propósito que ele tem na vida do marido dela. E na vida do teu marido, na vida da tua esposa. É assim. Da mesma forma também, Deus também não quer, Deus também está te transformar para cumprir o teu propósito, para cumprir o propósito dele na tua vida também. Então é assim que funciona. Deus está a te preparar. Não chores, meu amado, minha amada, não chores. Deus está a te preparar. Então, tenha paciência, porque Deus está a te preparar. Vamos ler Gálatas 4:1. Gálatas 4:1. Assim diz a palavra do Senhor. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de facto o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Estás a entender? Então, eu sei que esse verso todo está se referindo mais à nossa redenção em Cristo, não sei o quê, mas vamos pegar sua lógica dessa parte que, enquanto você é menino, você não pode herdar certas coisas. E o menino que a Bíblia está a falar, não é menino na idade, não. É menino no comportamento, é menino no entendimento, é menino na inteligência. Coríntios 14:20, assim diz a palavra do Senhor. Coríntios 14:20 diz assim: irmãos, não pensem como criança. Sejam como criança para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Mateus 8:3 diz assim, que quem não se fazer como criança não vai herdar o reino de Deus. Mas aqui, Paulo está a explicar que o se fazer como criança é para o que é mal. Paulo disse, irmãos, não pensem como criança, sejam como criança para o que é mal. A Bíblia está a falar, se fazer como criança para herdar o reino de Deus é não praticar o mal, sim. Mas você tem que ser adulto no teu modo de pensar, no teu entendimento. Por isso, Deus está a preparar o teu coração para o que Ele tem para você. Não é sobre, eu sei cozinhar, eu sou limpa. Não é sobre, eu trabalho, tenho um bom emprego, vivo sozinho, tenho boas condições financeiras, então estou preparada. Não. É sobre o propósito que Deus tem para a vida de você e para a vida do teu parceiro. Então Ele está a trabalhar o teu coração. Está a trabalhar o coração. Tenha paciência. Tenha paciência, porque o Senhor está a trabalhar o teu coração. Aleluia! Vamos ler Coríntios 7:32. Assim diz a palavra do Senhor, Coríntios 7:32. Diz muita coisa, mas eu vou direto ao ponto. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. Entendeste essa frase? Está falando assim, que o solteiro, a pessoa enquanto é solteira, se preocupa com as coisas do Senhor. Por isso que muitas das vezes, quando o Senhor vê que mesmo solteira você não está se preocupar com as coisas de Deus, mesmo solteiro você não está se preocupar com as coisas de Deus, se te dá marido vai piorar. Aqui diz assim, 1 Coríntios 7 diz, o solteiro se interessa pelas coisas do Senhor, mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar a sua esposa. Então você solteiro não se preocupa com as coisas do Senhor, não se preocupa em agradar a Deus, e quando você casar vai piorar. Vai piorar. Por isso é que Deus está fazendo o quê? Deus está te manter solteiro. Para te ensinar a priorizar o reino de Deus e a sua justiça.
Deus está te manter solteiro para te ensinar a viver uma vida de obediência a Deus. Para que quando você for casado, você não se perder, você não piorar. Então, muitas das vezes você está solteiro, você não se preocupa com as coisas do Senhor. O Senhor vai te manter ainda solteiro. Para quando você tiver um marido, você não lhe idolatrar. Quando você tiver a tua mulher, você não idolatrar essa mulher. Com 1 Coríntios 7:29 diz assim: Irmãos, eu quero dizer isso. Não nos resta muito tempo. E daqui em diante, os casados devem viver como se não tivessem casado. Sim, os casados devem viver como se não tivessem casado. A Bíblia está a falar, mesmo quando você casar, não se entrega nas coisas do mundo. Não se entrega nas coisas do mundo. Mesmo quando você casar, continua a priorizar o reino de Deus. Continua a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Continua. Eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo. Em 2019, Deus me deu um sonho que eu casei. Eu a casar. Na verdade, Deus me deu aquele sonho porque eu estava a orar sobre a minha vida sentimental e tal. Deus me deu um sonho que eu casei. O sonho era mais ou menos o seguinte, vou resumir. O sonho era o seguinte. Eu cheguei na igreja, minhas irmãs da igreja me falaram: Gina, senta aqui, vamos te preparar, vais casar. Eu falei: vou casar como? Vou casar como se nem namorado eu tenho. A irmã me falou: Gina, senta só, você vai casar. Sentei. Depois eu me vi, sentei, elas me arrumaram, depois eu me vi, eu a entrar na igreja. Ainda lembro da decoração, lembro do tapete vermelho. Eu a entrar na igreja. Assim que eu entrar na igreja, comecei a andar e tudo mais. Quando eu cheguei no altar, eu não vi o rosto, não sei, não vi, não sei se é quem. Mas só lembro do que eu falei quando eu lhe vi. Eu falei: é você? E depois ele só mexeu a cabeça assim, fazendo o sinal de sim. Aí dentro de mim eu falei: epá, pronto, Gina. Hoje em dia não é fácil alguém querer casar contigo. Então se ele querer casar contigo, epá, aceita. Eu acordei, simplesmente veio uma voz dentro de mim a me dizer: você vai casar com quem menos você imagina. Ok. Parou. Agora, depois daí, tive relacionamento, não deu certo. Então, no ano passado, já que a idade está avançada, vou fazer 27 anos em outubro. Então, eu fiquei naquilo: ai meu Deus, quando é que eu vou casar? Não sei o que. Eu fiquei preocupada com isso, comecei a orar sobre isso. Foi aí que o Senhor me deu 2 sonhos. 2 sonhos que tinham o mesmo cenário. Tipo aquele sonho que Faraó teve. Faraó teve 2 tipos de sonhos, mas tinham o mesmo significado. O Senhor me deu esses 2 sonhos em um espaço de um mês. O primeiro sonho eu tive em outubro de 2025. O segundo sonho eu tive em novembro de 2025. Então, o sonho foi assim. Eu tava com umas tranças, né, no sonho. Eu tava com umas tranças assim natural. Eu vou colocar na tela as tranças. Eu tava com essas tranças. E assim, só que as tranças estavam muito antigas. E só que eu não gosto de usar perucas. Não gosto de usar perucas. Decidi não usar peruca. Não decidi. Espírito Santo me falou para parar de usar perucas. Espírito Santo me disse, em relação a penteados, você está proibida de usar algo que cubra totalmente o teu cabelo, que esconde totalmente o teu cabelo. Por isso é que eu não vou casar de peruca, não uso peruca, porque o Espírito Santo percebeu que eu odiava o meu cabelo crespo, então ele me falou para amar o meu cabelo. Então, eu lembro que eu estava sentada, parecia num salão também, estavam para me preparar e eu havia esquecido de desmachar o cabelo, de desfazer as tranças. As tranças já estavam antigas. E a pessoa que estava me preparando estava falando assim: como é que você vai casar se você não desfez as tranças? Você já não tem mais tempo de desfazer as tranças. O casamento é já daqui a pouco. Então ela disse: mas se nós meter peruca na tua cabeça,
vai estar tudo certo. Mas o problema é que você não quer usar peruca. Você precisa desfazer essas tranças. E se você desfazer, você vai atrasar o casamento. E elas tentaram me obrigar a usar peruca. Eu falei, eu não posso usar peruca porque eu falei, eu não vou casar com peruca. Eu nem uso peruca e não vou casar com peruca. Então, ficamos naquela e tudo mais. E a parte que mais me marcou é que uma senhora apareceu e me falou assim, você não sabia que podias casar? Eu falei, sim, sabia que ia casar, mas não sabia que seria hoje. E a senhora me disse, a partir do momento que você sabe que vais casar, tens que te preparar. Eu acordei logo, falei, se preparar? Será que o senhor está falando que tenho que ficar mais bonita, tenho que me arranjar mais? Como assim se preparar? Será que o senhor está falando espiritualmente ou fisicamente? Como o Senhor é bom, o Senhor percebeu que eu não entendi bem o sonho, o Senhor me deu outro sonho. Depois de, acho que 1 mês ou 3 semanas, o Senhor me deu outro sonho. E o sonho era o seguinte, eu estava com a minha irmã da igreja, assim que eu estava com a minha irmã da igreja, estávamos numa sala numa sala onde ia se passar o casamento. Então estávamos a ver a decoração, como é que está a decoração e tudo mais. E estávamos a ver a decoração. E o incrível nesse sonho é que, então, nós estávamos a apreciar a decoração, estava com uma minha irmã da igreja também, irmã Melinda, a irmã da igreja aqui onde eu congrego. Então, nós ficamos a sentar e ela me pergunta, vais fazer o que no cabelo? Eu disse, eu vou fazer puxinho. Depois eu disse, eu queria comprar uma peruca. Mas não é peruca para cobrir todo o cabelo, não. É uma peruca que imita o cabelo crespo natural. E nem deveria usar todo o cabelo. Eu deveria fazer um penteado assim. Eu vou colocar aqui na tela o penteado que eu queria fazer. Que eu queria fazer com isso. Com essa peruca. Então falei, eu queria comprar uma peruca assim para pôr atrás do cabelo. E a minha irmã da igreja me disse assim, você não vai ter tempo. Não vai dar tempo. Até encomendar essa peruca, até chegar, não vai dar tempo. E eu acordei com aquilo. Mas eu notei uma semelhança nesse sonho de outubro e sonho de novembro. Estava a falar sobre cabelo. Eu não havia preparado, no primeiro sonho, eu não havia desfeito as tranças que eu tinha. No segundo sonho, eu esqueci de comprar o outro cabelo que eu ia acrescentar nas pontas. Então, estava a se referir de preparação do meu cabelo, né? Da minha cabeça. E quando eu acordei, nesse último sonho já, o Espírito Santo me falou assim, não se trata de cabelo, se trata da tua mente. Presta atenção, o Espírito Santo me falou, não se trata de cabelo, se trata da tua mente. Depois, o Espírito Santo foi me dando aqueles versos de Timóteo. Também em Pedro fala que a vossa beleza não seja no cabelo, mas que seja no espírito manso, e humilde e tudo mais. Pedro 3 diz assim: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, ou joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo, delicado, que tem muito valor para Deus. Sim, amado, foi esses versículos que Deus me deu assim que eu acordei. Então Deus me mostrou, em outras palavras, Deus me disse, você não está preparada. Você tem que se preparar. Quando você ficar preparada, aí sim você vai casar. Eu vou ler na linguagem de hoje, 1 Timóteo 2:9.
Diz assim: quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Que elas se enfeitem, não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Então, o Senhor me falou isso. O Senhor me falou: você não está preparada. Você tem que se preparar. Por isso é que Ele me deu aquele sonho falando de penteado, falando de cabeça, mas não era a cabeça. Era o entendimento, era a minha mente. Tenho que me preparar. O Senhor me disse que eu não estou preparada ainda para casar. Mas que é a minha responsabilidade me preparar. Então, o Senhor não falou comigo à toa. Eu coloquei isso em oração. Eu coloquei isso em oração. Por isso é que o Senhor me respondeu. Então, o que Deus quer falar para ti, solteiro, solteira, é o seguinte: obediência e oração. Essa é a chave. Essa é a chave para você saber sobre a tua situação sentimental. Não ore somente. Vive uma vida de obediência e oração. Por quê? Por que é necessário obediência e oração? Por quê? Porque quando você vive uma vida de obediência, o Senhor vai te transformar, o Senhor vai transformar o teu coração. Cada vez que nós obedecemos, o Senhor transforma o nosso coração. Se você ver a Ana vivia uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus. É só você ver, Penina lhe provocava, mas ela não falava nada. Ela não tirava satisfação com a Penina, apesar que Penina lhe provocava. Ela só chorava e orava. É só para você ver que ela era uma mulher humilde, uma mulher que tinha virtude. Então o Senhor está te pedindo: vive uma vida que me agrada, vive uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, vive uma vida segundo a palavra de Deus. E ora sobre isso. Então, a solução para você saber sobre a tua vida sentimental é obediência e oração. Muitas das vezes, Deus quer te falar sobre a tua vida sentimental, quer te falar mais coisas. Não quer dizer que o Senhor vai te falar exatamente o que Ele me disse. Porque você é outra pessoa e eu também sou outra pessoa. Mas ora sobre a tua vida sentimental. Não fica só, Deus é que sabe. Não. Vive uma vida de obediência e ora. Ora a favor da tua vida sentimental. A obediência vai fazer com que Deus transforme o teu coração. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são essas coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Ou seja, a condição é você amar Deus. Quando você ama Deus, Ele vai te revelar o que o ouvido não ouviu, o que não subiu aos teus pensamentos, o que você nunca imaginou, o que você nunca ouviu. Deus vai te revelar só se você lhe ama. E amar a Deus é que? Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Porque a Bíblia diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, Jesus está falando assim, que a linguagem do amor a Deus é guardar os mandamentos dele, é obedecer a ele. Então, quando você lhe obedece, Ele vai te revelar as coisas que você nunca ouviu, as coisas que você nunca pensou, as coisas que teu olho nunca viu. Ele vai te revelar. Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e eu te responderei, te anunciarei as coisas que jamais viste. Não fica distraída, não fica distraído, meu irmão. Ora pela tua vida sentimental. Seja chata, seja chato com Deus. Ora, fala: Deus, por que eu estou solteira? Por que eu estou solteiro? Me fala. Vive uma vida de obediência a Deus. E vai orando acerca da tua vida sentimental. Deus pode vir te dar sonho, pode vir te dar profecias, ou pode vir fazer acontecer na mesma, sem te falar nada. Porque Ana também, Deus não lhe falou, vai orar. Não, ela simplesmente foi orar porque era o costume dela de orar. Então Deus pode te falar como não pode te falar, mas vive uma vida de oração e obediência. Então é isso que Deus colocou no meu coração para poder falar para ti.
acerca da tua vida sentimental. Ele está a te preparar. Espero que essa palavra possa abençoar a tua vida no nome de Jesus.